Gente, como eu te prometi, vamos continuar falando do caso João Lima. Mas agora eu quero falar outra coisa da Rafaela, a esposa dela, ou a esposa dele, a vítima, é porque o caso é cascudo. De novo, o assunto é cascudo. Porque eu tava vendo o perfil dela, os vídeos, o jeito de falar, a história dela. E, gente, cada coisa que eu via, eu pensava, essa menina gritava que era presa fácil. Pega seu café, seu chá, senta confortavelmente, porque eu vou te mostrar exatamente quais as red flags que a Rafaela tinha e como você pode estar mostrando as mesmas red flags. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Natamaki, psicoterapeuta holística, e hoje é um momento fofoquinha, até enrolou a minha língua, que caiu na boca de Matilde, e vamos fofocar sobre a Rafaela Brilhante. Quem? A esposa ou a ex-esposa do tal do João Lima. Mas é com um propósito, de proteger. E antes de começar, eu preciso deixar muito claro uma coisa. A culpa do abuso é 100% do João Lima. Sempre. Mas não tem mas, nem porém. Ele que agrediu, ele que bateu, ele que é um monstro, ele agrediu. Ela não fez nada. Ela é a vítima da história. Mas reconhecer que a Rafaela tinha vulnerabilidades e deste tamanho, que ela mostrava os sinais que era presa fácil, isso não é culpar ela, tá? É aprender com o erro dela para você não cometer o mesmo. É tipo assim, se alguém for assaltado porque andava sozinha de madrugada, num bairro perigoso, com um celular na mão, a culpa é do ladrão? Sempre, tá? Sempre. Mas você vai aprender o seguinte: não vou andar sozinha de madrugada com o celular na mão. Por, não porque a culpa é sua se te roubarem, mas porque você não se protege. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou te ensinar a se proteger, beleza? Então vamos lá. Quem é a Rafaela? Médica, influenciadora, bonita, jovem, tinha tudo para dar certo na vida. Aí ela conheceu o João Lima, filho de um artista famoso lá no Nordeste. Ah, família tradicional da música, dinheiro, status, festas, glamour. E em poucos meses se casaram. Pois é. 5 dias depois do casamento, ele começou a agredi-la. 5 dias! Não passou nem pelo período de experiência. Só foi 5 diazinhos. Nem completou uma semana. E ela ficou. Ela não saiu. Aguentou as agressões por semanas até virar público. E todo mundo pergunta: mas como? Ela é médica, ela é inteligente. Como ela não viu? Ela é estudada. Pois é, ser inteligente não protege de narcisista, gente. Ter diploma não te protege, não. Ser bonita também não te protege. Às vezes, é essa a armadilha, tá? Que chama esse tipo de gente. O que te protege é reconhecer os seus padrões, as suas vulnerabilidades e os seus sinais de presa fácil. E a Rafaela gabaritou. Tinha tudo. Red flag número 1. A voz dela. Gente, foi assistir os vídeos dela, a primeira coisa que chamou a atenção. De moça boazinha, meio infantilizada, meio assim, sabe?
doce demais, mansa demais, suave demais. E elas falam meio infantilizadas assim, com voz aguda, e acham lindo. É aquela voz que nunca diz não, que evita conflito a qualquer custo, que aceita tudo calada. Narcisista adora mulher assim. Por quê? Porque ela não vai confrontar, porque ela não vai brigar, porque ela vai aceitar desculpas, vai perdoar sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele agrediu, ela perdoou, ele agrediu de novo, ele justificou, porque a moça boazinha faz isso. E, gente, eu falo com conhecimento de causa. Eu já fui assim. Aquela menina que não sabia dizer não, que achava que ser boa era aceitar tudo, que evitava conflito sempre. Esse era meu exemplo de casa. E eu tô falando de voz, mas não só de palavras, mas de tom de voz também. Pode observar. Que toda mulher boazinha, infantilizada, que não tem muita maturidade, como ela, fala fino, fala meio com voz de criança, com voz de mulher que não tem firmeza, que não é uma mulher forte, madura, adulta. Mulher adulta, madura, tem voz forte, timbre forte. Não fala meio infantilizada. Notou a diferença? Homem tem medo de mulher que fala firme, tá? E ainda mais narcisista. Tá aí a primeira red flag, tá? Mas não é só isso não. E esse meu exemplo, eu namorei um cara que começou desrespeitando verbalmente. Eita, até enrolou minha língua. E eu me calava. E ele me controlava e eu aceitava. Até que um dia ele me bateu. E detalhe, ele já tinha batido na mãe. E eu ignorei. Pois é, gente. Eu não vim aqui falar só teorias, não. Eu vim dar exemplo, porque eu gabarito nisso tudo, tá? E sabe quando eu acordei? Quando eu levei um tapa na cara. Literalmente, tá? Literalmente, eu levei uma bolacha na cara. E foi aí que eu pensei: peraí, eu não mereço isso. E aí eu terminei. Quando ele me deu um tapa na cara, eu falei assim: dá outro. Dá outro que eu chamo meu pai aqui. Meu pai era advogado. Feito um quiprocó bem gostoso. E o meu foi uma bolacha. Não foi uma sovada que nem a Rafaela levou. Porque ela levou mais de uma sovada. Mas olha, não cresceu o pão, mas deixou roxo. Mas eu tive sorte de acordar. A Rafaela ficou lá, demorou muito mais para acordar. E tem mulher que nunca acorda. Fica justificando, perdoando, até virar estatística. E tem homem que é tão safado, como o meu paizinho, narcisista, como eu falei no vídeo passado, que ele não destrói a cara, o corpo, não deixa roxo, mas a alma vai definhando. Esse que é o mais perigoso, porque é um serviço bem silencioso e que vai corroendo por dentro. Ah, então fica o primeiro sinal. Se você tem voz de moça boazinha, se você também não sabe falar não, se você evita conflito sempre, cuidado. Você é presa bem fácil, igual a Rafaela. Hashtag, olha. Red flag número 2 da Rafaela. O Instagram dela. Não quis queimar, tá? Não quis queimar. Eu fui lá puxar a capivara dela. Fui lá no Instagram dela. E, gente do céu, cada foto, cada foto era um carimbo de validação, sabe? Era to toda hora de biquíni, toda hora de roupa mostrando o corpo, sabe aquelas
roupas de crochê que só tapa o necessário, tanto em cima, tanto embaixo. É assim mesmo. Fica meio com as peitolas de fora. Depois tudo vazadinho. Ah, mas é longo. Uhum, longo. Uhum, tá. Cheio de buraco, parecendo rede de pesca. Aham, uhum, tá. Então, o Instagram dela tá assim, de foto desse jeito. E toda hora era aquela pose. Olha como eu sou gostosa. Ai, ó, me acha bonita? Me dá um like. Dá um coração. Me manda foguinho. Uhum. E olha, não tem nada errado de postar uma foto bonita, tá? O problema é quando é só isso. Quando a sua vida inteira é uma performance para câmera. Por isso que é influencer, minha gente. Por isso que tá lá a descrição dela, influencer. Não é um perfil de médica. Tá? E calma, calma que piora. Ó, dá até coceira. Por que que eu tô falando isso? Porque isso mostra autoestima, que depende de validação externa, tá? De quantos likes eu tive, quantos comentários, quantas pessoas me acham bonita. Eu só me sinto bem se os outros me validem. Olha meu corpo, olha meu corpo, tá? Parecendo um pavão, um peru, só tem peito e coxa, né? Frango, peito e coxa. Peru tem um pouco de bunda também, né? Mas é só isso que a gente vê, tá? E narcisista sabe disso. Ele vê uma mulher assim e pensa: fácil, eu dou atenção, bombardeio ela de elogios, e aí, creu, ela fica dependente de mim. Sacou a armadilha? Foi exatamente isso que o João Lima fez. Love bombing intenso. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Nunca meia ninguém assim. Você é perfeita. E falava isso para a sogra também, tá? Em declarações públicas, também postagens românticas, mensagens. Falava, ai, minha sogrinha. E aí, sogrão? E ó, bajulava o sogro. Uhum. E ela? Derreteu que nem manteiga, né? Pois é. Porque era exatamente o que ela estava buscando. A validação, a atenção, se sentir especial, até ele ter ela presa no casamento. Aí a máscara caiu. Gente, ai, eu entendo isso, porque eu também já busquei a validação assim. Na adolescência, tá, no começo dos 20, eu precisava que um homem me achasse bonita para eu me sentir bonita. Precisava dessa valorização, de like, de comentário, de atenção. Embora que nessa época não tinha like nem comentário, nos anos 90. Malemar tinha IQC. Pronto, revelei minha idade. Revelei minha idade, mas eu sei que meu golinho de formal tá funcionando. Pelo menos eu acho. Bom, depois disso, eu comecei terapia, a autoterapia, o autoconhecimento e descobri que a única validação que importa é a minha, a do espelho para dentro, não de rede social para fora, não do espelho para fora. Mas nem toda mulher aprende isso. A Rafaela claramente não tinha aprendido, mas isso é perigoso, tá? Porque predador adora mulher assim. Minha mãe era assim. Minha mãe era a mulher mais bonita e mais rica da cidade dela. Meu pai fez, ó, creu na minha mãe. Pois é, definhou ela por dentro. Já contei mais histórias lá no vídeo passado. Termina de ver esse vídeo
Depois você vai no vídeo passado do João Lima, tá? Porque vai aparecer na tela final. Ah, já que eu tô de lero-lero assim, falando do vídeo passado, já aproveita e se inscreve no canal, assinala o sininho para não perder o próximo, porque eu vou falar mais um vídeo desse caso. Porque esse caso, como eu te disse, é cascudo. Então, você vai perder? É outra lição maravilhosa que eu te dei desse caso. Pois é. Então, voltando aqui à fofoca, tá? Isso aí é muito perigoso, porque o predador adora a mulher assim, mulher que depende da validação externa, porque ela é fácil de manipular, porque ela depende de escutar. Ah, você é bonita. Ai, você é isso, você é aquilo. Então fica o segundo sinal aí, tá? Se você depende de like para se sentir bem, se você posta o corpo buscando validação o tempo todo, cuidado, tá? Você é presa fácil. Igualzinho a Rafaela. Hashtag de novo. Ai, ai. Red flag número 3 da Rafaela. Ela se deslumbrou. Gente, João Lima, cantor, famoso, família com histórico, com história na música, eles são da Paraíba, e o pai dele é instrumentista famoso lá. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu falo. Dinheiro, festa com famoso, glamour, likes, visibilidade, todo mundo falando o quê? Ai, você é tão bonita, e isso, que aquilo. Pois é. E a Rafaela era médica, influenciadora, mas não era tão conhecida assim, né? E talvez o influenciadora veio por causa do Zé Ruela. E ela viu aquilo e os olhinhos brilharam, sabe? Aí ela deve ter pensado e dito assim: "Ah, eu vou virar mulher do filho do fulano. Vou aparecer em tudo, vou aparecer na televisão, vou conhecer o mundo. Eu vou ter essa vida." Sabe quem fez isso também, gente? Mas só que ela vive de merda em merda. A Virgínia Fonseca. Pois é, deu o golpe da barriga. Essa pelo menos se deu bem. Pois é, isso é deslumbramento. É quando você se encanta com a fachada, mas ignora o caráter. Aí, falando na Virgínia, como eu te disse, se inscreve no canal, porque tem vídeo sobre ela também, tá? Que eu vou postar. Então, quem não tiver inscrito aqui, vai perder o vídeo. Se você está gostando do vídeo, então comenta aí se você tem alguma red flag que eu já falei até agora, tá? Então, assim, é isso que é o deslumbramento. Você se encanta com todo aquele glamour, com toda aquela fachada. Nem precisa ser um cara, né, famoso, cantor, etc. O cara bonito da sua cidade, o empresário da sua cidade, o cara bem de vida da sua cidade. Mas você vê todo aquele glamour. Ai, eu vou beber vinho caro, eu vou comprar coisa cara, eu vou ter carro caro, se eu casar com ele, vou ter isso, ter aquilo, mas você ignora quem ele é. E um narcisista sempre tem fachada, ó, impecável. Parece carro zero, tá? Sempre. Família tradicional, dinheiro, charme, talento, boa aparência, tudo bonitinho por fora. Meu pai tinha todos esses argumentos. Ah, meu avô era figurão de Limeira. Meu outro avô, acho que era o outro avô ou um bisavô, era deputado federal. Tinha cidade com o nome dele. Só que depois de anos veio a hidrelétrica de Furnas e destruiu a cidade. Acho que era Ferreira Lopes, o nome da cidade. E tinha, fica perto de Alfenas. Só tinha a torre da igreja para fora da represa. Então, meu pai gabaritava nisso aí. Mas por dentro, vazio,
podre e um monstro. Pois é. E a mulher deslumbrada não vê o que está por dentro. Ela só vê, ai, que família bonita, ai, que vida boa eu vou ter. Ai, eu vou aparecer em tudo. Pois é. Ignora os red flags. Agora saiu. Agora saiu. Os red flags gritantes que o cara mostra. E isso acontece muito, gente, muito. Mulher que casa com um médico rico, empresário rico, filho de político, filho de famoso, só por status. E aí descobre que o cara é monstro. E aí você já tá, ó, presa. Lembrei outro estereótipo que tá seduzindo as mulheres e tá deslumbrando as mulheres, os coreanos. Porque a mulher fica tão deslumbrada com os doramas e pensa que aquilo ali é a realidade. Você conhece o Movimento 4B, lá da Coreia, da mulherada da Coreia? Pois é, então se inscreva aqui, fica ligadinha no canal, porque eu vou postar esse vídeo também no futuro, tá? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Pois é, esse vai ser um dos capítulos. Já falei um monte de próximos capítulos aqui para você, tá? Então, assim, é a mesma coisa, né? É a mesma armadilha que mulherada cai. E eu mesma já caí. Ah, conheci um advogado bem-sucedido, família tradicional, fachada toda bonitinha. E eu pensei assim: nossa, que homem perfeito. Até eu namorar e descobrir que cara frio, emocionalmente indisponível, controlador. Pois é, até eu caí nessa armadilha. Mas a fachada era tão bonita que eu fiquei meses justificando. Ah, ele é assim porque trabalha muito. Ah, a família dele é rígida. Pois é. Mas não, minha filha. Ele era narcisista mesmo. Eu estava deslumbrada demais para ver tudo isso. Sorte que eu acordei antes de casar, tá? Imagina se eu tivesse casado. E a Rafaela casou, deslumbrada, e pagou o preço. Levou uma baita de uma sovada. Então fica o terceiro sinal. Se você se deslumbra por dinheiro, status, família famosa, carcaça linda, ah, cuidado. Você é presa fácil que nem a Rafaela. E comenta se você já passou por uma situação dessa e tem essas red flags. Red flag número 4 da Rafaela. Ela ignorou os sinais mais básicos. Gente, o João Lima cantava músicas machistas, músicas que objetificavam. Ah, saiu a palavra. A mulher demais. Olha os títulos das músicas. E tem análise dessas músicas no vídeo anterior, tá? No vídeo passado. Como eu te disse, calma, assiste esse primeiro, depois você vai no vídeo passado. Você vai ficar de cara. Você vai ficar de cara. Olha os títulos. A mais puta do mundo. Ela finge que gosta. Desconfiança. Quem ama e bebe trai. Isso tudo estava ali, gritando na cara dela. Tá? Red flag do tamanho de um prédio. E ela ignorou. Aí a pessoa justifica assim, né? Mas é só música. Ai, personagem. Ah, assim de verdade. Era assim, minha filha. Artista confessa através da arte. E ele estava confessando ali quem era. Viu? Mas ela não quis ver. Por quê? Porque ela queria acreditar no conto de fadas. Ou melhor, no conto do vigário. Ela queria ser a princesinha do Nordeste. Ela queria aquela vida.
Então ela escolheu ignorar, ela escolheu não ver e escolheu acreditar na mentira. E isso é uma escolha, gente. Inconsciente, talvez, mas uma escolha. Então, quando você ignora red flag, agora saiu, agora entupiu. Ai, mas ele é tão legal em outros aspectos. Você tá escolhendo se ferrar, tá? É. E eu já fiz isso também. Já ignorei red flags óbvios, porque eu queria acreditar que daquela vez ia ser diferente. Vi cara maltratando o garçom, eu ignorei. Ah, ele só tá estressado. Vi cara falando mal da ex, eu ignorei. Ah, ela que era louca. Vi cara com ciúme doentio, também ignorei. Ah, é porque ele me ama muito. E adivinha? Deu merda. Sempre dá merda quando você ignora as red flags. Por quê? Red flag é aviso. É o universo gritando: sai daí! E quando você ignora, você paga o preço. E às vezes, muitas das vezes, o preço é alto demais. Então, fica o quarto sinal. Você ignora red flags óbvios assim, porque quer acreditar em conto de fadas. Ou, como eu falei, conto do vigário. E é você que é a presa fácil, igual a Rafaela. Red flag número 5 da Rafaela. Ela aceitou ser presa. Gente, eles casaram muito rápido. 3 anos para casar é rápido. Paixão dura mais ou menos isso, até uns 2, 3 anos. Aí que a gente vê se é amor ou não. Pois é, foi pouco tempo. Porque relacionamento saudável não tem pressa. Relacionamento saudável se constrói. E com o tempo. Com conhecer a pessoa de verdade. Mas narcisista tem pressa. Sabe por quê? Porque se você conhecer ele de verdade, você vai fugir. Então ele precisa te prender rápido. Casamento, gravidez, mudança de cidade, qualquer coisa que te amarre antes de você descobrir quem ele é. E mulher apaixonada, deslumbrada, acha lindo. Ai, foi amor à primeira vista. A gente se conhece de outras vidas. É destino. Não é destino, não, minha filha. É armadilha. E a Rafaela comprou e casou rápido. 5 dias depois, a máscara caiu. E a Rafaela, deixa eu falar um detalhe. Já tinha uma filha. Foi cair na burrada 2 vezes. Na mesma burrada. Filha dela tem 4 anos, se não me engano. Então, é coisa que mulher cai. E ela caiu na mesma poça de lama 2 vezes. Pois é. Eu mesma também já quis casar rápido, com 3 meses de namoro, já estava planejando vestido de noiva na minha cabeça. Ah, é ele, o homem da minha vida. Já enfiei homem para dentro da minha casa com 15 dias que eu conheci ele. Pois é, me lasquei, tá? Sabe o que eu aprendi? Conhecer melhor primeiro. Pior, 6 meses depois eu descobri um monte de coisa que me fez terminar. Acredita? Se eu tivesse casado naqueles 3 meses? Então fica o quinto sinal. Se você aceita o relacionamento que anda rápido demais, cuidado. Você é presa fácil que nem a Rafaela. Red flag número 6. Ela não tinha rede de apoio forte. Gente, quando tudo aconteceu, cadê a família dela? Cadê os amigos dela? Cadê a comunidade em volta dela? Ela parecia sozinha. E isso é perigoso. Porque mulher que tem família forte, amigas de verdade, comunidade sólida, quando vê o homem, começa a mostrar as red flags. Essas pessoas avisam.
Pois é. Dizem: "Olha, esse cara não tá legal não. Olha, toma cuidado com ele. Você tá mudando por causa dele". E o que o narcisista faz é te isolar da família, isolar de amigos. Exatamente o que ele fez. Mas mulher sozinha, que não tem ninguém para avisar, não tem ninguém para segurar ela quando ela quer fazer besteira, não tem ninguém para ajudar quando tá tudo indo pro fundo do poço. O narcisista adora mulher assim. Aliás, ele cria, como eu te disse, esse isolamento. Vai afastando você da família, vai afastando de amigas. Não, você, eu tô aqui. Eu tô aqui para você. Não, ela não, ela não. Até você só ficar com ele. Te afasta de todo mundo. Sabe aqueles casais que começam a namorar e vai se distanciando de amigos? Pois é, abre o olho. Você tem? Você já passou por isso? Ou tem alguém que está passando por isso? Próximo a você? Então, e quando você está com pressa, você está presa, está com pressa, porque narcisista quer pressa, como eu te disse, quer namorar logo, quer casar logo, para te ver presa, como aconteceu com a Rafaela. E aí, quando você está presa, não tem para onde correr. Foi o que aconteceu com ela. Eu tive sorte de eu ser esperta e inteligente, de ver as red flags e, ó, pular fora. Eu tive rede de apoio. Quando eu estava namorando esse cara abusivo, minhas amigas me avisaram: Ana, esse cara não presta, sai daí. E eu ouvi, não na hora, demorei. Demora para cair, mas ouvi. E se eu não tivesse essa rede de apoio? Sei lá onde eu estaria hoje, né? Então, fica o sexto sinal. Você não tem família, amigas, comunidade forte. Cuidado. Você é presa fácil, igual a Rafaela. Red flag número 7 da Rafaela. Síndrome de Salvadora. Eu aposto que a Rafaela tinha isso. Ah, ele tem alguns problemas, mas eu vou consertar. Eu vou ajudar. Eu vou mudar ele. Com o meu amor, ele vai melhorar. Narcisista sempre vende história triste. Ah, minha família não entende. Minha ex me traiu. Eu sofri muito. E mulher com síndrome de Salvadora compra. Ai, coitadinho. Ele só precisa de amor. Eu vou ser diferente das outras. Eu vou curar ele. Não vai não, minha filha. Você não é terapeuta dele. Mesmo se fosse, você não pode consertar ninguém. Porque as pessoas mudam quando elas querem mudar, de dentro para fora. E narcisista não muda. Nunca. Não tem essa capacidade. Por quê? Eles se acham os deuses do Olimpo, intocáveis. Assim, sabe? O suprassumo do mundo. Pois é. Então, quando você acha que vai salvar ele, você só está se colocando na posição de vítima. Eu já fui salvadora, namorei cara problemático, que bebia, tinha depressão, que tinha trauma, e eu pensava, vou ajudar ele, eu vou curar ele. Com meu amor, ele vai melhorar. Sabe o que aconteceu? Ele me sugou. Sugou minha energia, minha paz, minha alegria, e não melhorou em nada. Comenta aí se você passou por isso, ou se sua mãe passou por isso, porque minha avó tem uma história de salvadora também. Meu avô era alcoólatra, era bebum. E minha avó, deslumbrada, caiu no conto do vigário, casou com o bebum, com o discurso: eu vou mudar ele, quando ele casar, ele muda. Não mudou. Só agravou a situação porque meu pai virou narcisista também. Pois é. Por quê? Porque meu avô não queria melhorar. Ele queria muleta. E minha avó foi a muleta, tá? Até os dois falecerem, tá? E nos dias atuais, quando acontece isso, o cara, ó, rapidinho encontra outra muleta
até no dia seguinte, tá? Então, fica o sétimo sinal. Você tem síndrome de Salvadora? Cuidado. Você é presa fácil, igual a Rafaela. Então, gente, recapitulando as 7 red flags que a Rafaela tinha. 1. Voz de boazinha, sabe? De moça boazinha. Jeito de falar, timbre, etc. E também não dizia não, tá? 2. Busca de validação excessiva no Instagram. 3. Deslumbramento com status, dinheiro, fama. 4. Ignora red flags óbvios. 5. Aceita relacionamento que anda rápido demais. 6. Não tem rede de apoio forte. E 7. Síndrome da Salvadora. E aí? Você tem quantas red flags dessas? Se você tem 3 ou mais red flags, cuidado, minha filha. Você é presa fácil, igualzinho a Rafaela. E olha, ter essas vulnerabilidades não é culpa sua, não. Muitas vezes vem de traumas, vem de infância difícil, vem de falta de estrutura familiar. Mas reconhecer essas vulnerabilidades é sua responsabilidade. Trabalhar nelas também. Porque se você não se trabalha, você vai cair nas mãos de um predador, mais cedo ou mais tarde. E eu não quero isso para você. Eu não quero que você vire a próxima Rafaela, a próxima estatística. Então, o que você faz? Primeiro, autoconhecimento. Entenda de onde vêm esses padrões. Segundo, trabalhe a sua autoestima de verdade, não com o Instagram, de dentro para fora. Logo mais, eu falo mais sobre autoestima, tá bom? E terceira, aprenda a dizer não. Pratique todos os dias em coisas pequenas. 4, crie uma rede de apoio. Família, amigas, comunidade, nunca fique sozinha. 5, nunca ignore red flag. Nunca. Na primeira, você questiona. Na segunda, você sai. 6, não tenha pressa. Relacionamento se constrói com o tempo. Mínimo 3 anos antes de se casar, tá? 3. Mínimo. Eles ficaram o mínimo, tá? 7, desconfia de homem perfeito demais, de fachadinha impecável e de love bombing. 8, lembra? Você não é a salvadora. Você não vai consertar ninguém. E se você fizer isso, você se blinda. Você tranca a porta emocional. O predador não consegue entrar. A Rafaela não fez isso. Pagou o preço. Mas você pode fazer diferente. Você pode aprender com o erro dela. Então, gente, esse vídeo foi sobre a Rafaela. Foi sobre as red flags dela. Foi sobre como ela era presa fácil. E sobre como você pode ter essas mesmas vulnerabilidades. Ela é vítima. Merece compaixão. Merece apoio. E merece justiça. Mas a gente pode aprender com o caso dela, né? A gente pode ver os sinais e se proteger. Porque, infelizmente, tem muito João Lima por aí, muito narcisista, muito predador. E a gente precisa parar de ser presa fácil. A gente precisa se fortalecer. Não é culpa sua se você tem essas vulnerabilidades, mas é sua responsabilidade deixar de ter. Trabalhe esses sinais, busca ajuda, se fortalece. Porque eu não quero ver mais nenhuma mulher apanhando, mais nenhuma mulher presa, mais nenhuma mulher destruída. A gente merece homem de verdade, homem de caráter, homem que respeita, homem que ama de verdade. E para atrair
homem de verdade, você precisa ser mulher de verdade, mulher com autoestima, com limites, com discernimento, com raízes e ter um alto valor. Trabalha nisso e você vai atrair diferente, beleza? Então me conta nos comentários se você se identificou com algumas dessas red flags da Rafaela. Quantas você tem? Não é vergonha não, tá? A gente tem vulnerabilidades e é importante reconhecer e trabalhar. E eu tenho uma coisa para você. Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, tem um link da lista de espera do workshop que eu estou lançando no Dia da Mulher. Mais precisamente dia 7, nem dia 8. Por quê? Para você se preparar para a cidade presente no dia 8, tá? É um workshop chamado de Medusa a Rainha, tá? Que vai trabalhar a sua autoestima, vai levantar essas hashtags e vai te dar a armadura necessária para você começar essa batalha e identificar os poseidons que entram na sua vida. Porque não sei se você sabe da história da Medusa. A Medusa era sacerdotisa de Atenas e ela foi por Poseidon dentro do templo de Atenas. E sabe quem levou a culpa? Ela. Ela foi chamada de tudo quanto é nome. E ela foi amaldiçoada. Ela foi chamada de difícil. Ah, você é problemática, você é isso, você é aquilo outro. Eu já tive nessa pele. E por isso que eu fiz esse workshop para você. Porque só com conhecimento e aplicação desse conhecimento é que a gente se livra de todas as red flags e de todos os predadores que há nesse mundaréu aí afora. Então, vou te esperar seu nome e seu e-mail aqui, tá? Com o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Vou te esperar no workshop que abre dia 7 de março. As vagas são limitadas, tá, gente? Porque eu quero dar atenção para todo mundo. E só mais uma coisinha. Pensa que você não leva um presente? Claro que leva. Conteúdo até dia 7. E quem tiver na lista, leva conteúdo. Sim, tem conteúdo exclusivo para lista de espera. E mais, desconto especial só para você que está nessa lista. Então, venha para a lista e venha aprender a se tornar a rainha. Não deixe mais as pessoas te chamarem de Medusa. E compartilhe esse vídeo para quem você identificou que tem essas red flags balançando o tempo todo, tá? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, agradeça e seja feliz. Depois do vídeo tem 2 sugestões de vídeo e eu te encontro em uma delas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.